Olá, chegamos na parte 5 desta nossa série. Essa série começou falando sobre dipolos. Tratamos do dipolo genérico, aquele dipolo de qualquer comprimento de onda. Entendemos por que a gente prefere o dipolo de meio comprimento de onda, ou quase meio comprimento de onda. E agora entramos numa jornada de o que fazer com o dipolo. A primeira aplicação é o dipolo propriamente dito, e já tratamos disso lá no começo. A segunda aplicação, mais usual, é utilizar o dipolo como elemento radiante, o elemento ativo de uma antena YAG, uma antena diretiva, né? Uma antena direcional. E na parte 4, nós brincamos um pouco com os tamanhos de uma antena YAG, até para mostrar que a gente não faz muito milagre. Nós seguimos praticamente o mesmo processo científico, né, do Mr. Yagi, que na década de 30 desenvolveu a antena, há quase 100 anos atrás, está quase fazendo 100 anos a antena YAG, e ele desenvolveu o modelo da antena YAG e os ábacos, os gráficos para projeto de antenas YAGs, usando um método experimental. Nós podíamos ter seguido esse método, ia dar mais trabalho, construir todo um setup, equipamento de medição, um ambiente adequado, sem reflexões e tal, né? É mais fácil usar o simulador. Então usamos o simulador mais ou menos no mesmo processo do YAG, há quase um século atrás. Um dipolo como elemento radiante, adiciona um refletor, vê o que acontece, ajusta o comprimento dele, ajusta a distância do refletor para o dipolo, vai procurando o máximo ganho frontal, a máxima rejeição traseira, né, relação frente e costas, e depois que nós achamos ali uma posição e um comprimento razoável, fizemos a mesma coisa para o primeiro diretor. E daí desenvolvemos uma antena direcional YAG de 3 elementos. E o final da história foi que nós chegamos em valores de ganho e relação frente e costas compatível com antenas que estão no mercado, tá? Então não existe milagre. A antena YAG é essa. Ela muda de fabricante, muda de tamanho um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, dá um pouquinho mais de ganho, há um pouquinho mais de rejeição traseira, enfim. E hoje, o que sobrou na parte 4? Nós estávamos com uma antena não muito bem casada. Ela não estava bem centrada na faixa de 20 metros, era uma antena para 20 metros, 14 MHz, e a impedância não estava muito legal, estava um pouco baixa, 35 ohms, 36 ohms, o que estava dando uma taxa de onda estacionária de 1,5 para mais, né, dependendo da frequência. Então, hoje nós vamos dar uma fechada na antena YAG, mostrando alguns modelos de como a gente pode fazer esse casamento de impedância. Eu cheguei lá no projeto, otimizei a antena, eu quero mais relação frente e costas, porque eu quero rejeitar alguma transmissão interferente traseira, ou não me importa muito o que vem de trás, porque não tem tanta interferência assim, vou maximizar o ganho, vou pegar o máximo ganho frontal, eu escolho. E hoje nós vamos mostrar um negócio bastante interessante. Não tem almoço de graça. O americano costuma dizer isso, né? No free lunch. Não tem almoço de graça. Você quer alguma coisa mais aqui, você paga ali. Então, não dá para conseguir tudo. Você quer aumentar o ganho frontal, legal, perde na rejeição traseira na relação frente e costas, ou perde na impedância. Você quer ajustar a impedância, perde no ganho. Então, tem sempre um compromisso entre as características da antena. Por isso que elas não são iguais. Elas não são exatamente iguais. Alguns projetos privilegiam alguma coisa, outros projetos privilegiam outra. Não vou fazer propaganda da Electrio, não é um canal pago, não estou fazendo propaganda da Electrio, mas eu tenho uma antena Electrio 3DX3 em cima da torre,
Eu diria que há 40 anos. Eu já perdi a conta. Uma antena muito bacana, robusta e tal. Mas estou chamando a atenção porque a alimentação, ela é tribanda, né? Ela funciona em 20, 15 e 10 metros. 3 elementos, IAG, tribanda. E ela foi desenvolvida de tal forma que ela privilegia o casamento de impedância. A gente entra direto nela com 50 ohms do cabo coaxial e boa, todas as 3 faixas. Então, ela tem uma característica que talvez tenha comprometido um pouco o ganho, uma relação frente e costas, não sei, mas permitiu um casamento, uma montagem mecânica extremamente simples, robusta, que ficou na torre há 40 anos e alimentado direto com o cabo coaxial, sem nenhuma traquitana para fazer o casamento de impedância. Hoje vamos ver as traquitanas do casamento de impedância. Então, na parte 4, nós tínhamos chegado nesse dimensionamento. O dipolo central, tínhamos ajustado mais ou menos o dipolo central, o dipolo irradiante, né? O refletor estava com 5% a mais do tamanho. Para ser refletor ele tem que ser maior. E posicionado a 14% do comprimento de onda para trás. Imagina mais ou menos 20 metros, 10 metros, não, perdão, 10% daria 2 metros, 14%, 2 metros e 80, né? Então é isso. E o diretor estaria à frente, 16% do comprimento de onda, 3,2 metros para frente, mais ou menos nesse comprimento de onda de 20 metros. Então essa antena ela é grandinha, né? É um dipolo de 20, quer dizer, tem 10 metros de envergadura, e somando ali dá 20% de comprimento de onda, o comprimento do boom da IAG. 4 metros. 4 metros por 10 metros, aproximadamente. Essa foi a antena que nós conseguimos. Outra coisa que vocês precisam guardar é o seguinte: o ganho da IAG é proporcional ao comprimento do boom. Mas são 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. Gente, comprimento do boom, 20% do boom, 7 dB. 20% de comprimento de onda no elemento de sustentação, é o que nós temos aqui, em torno de 7 mais ou menos meio dB. 6,5 a 7,5 dB. Tá? Então, daí você põe elemento para frente, elemento para trás, que é o que nós vamos fazer, vai mexer na impedância, vai mexer na sintonia da faixa e tal. Agora eu quero 4 elementos. Bom, não é mais 20% do comprimento de onda, o comprimento do boom vai ser maior, tá? Então, existem estudos, existem gráficos, aí vocês podem encontrar na internet, que mostram uma curva ou uma tabela mostrando qual é o ganho de uma antena IAG em função do comprimento do boom, do elemento de sustentação. Mas vamos em frente. Essa antena aqui estava boa, ganho de 7,4 dB, se não me engano, uma relação frente e costas de 16 dB. Vamos ver aqui. Mas a impedância não estava legal, né? Olha, a curva de impedância a 50 ohms, estava fora de centro e passando de 2 por 1 aqui, esse negócio dá para melhorar. Na verdade não está tão ruim. Eu usaria essa antena do jeito que está. Melhor que 1,5 na maior parte da faixa. Excelente, tá? Agora, vamos tentar mostrar como é que a gente casa a impedância. A primeira coisa, bom, aqui está a antena como é que estava. Por que não estava muito bom o casamento? Por causa dessa impedância baixa aqui, em torno de 30 a 38 ohms, na frequência central da faixa, 36,5 ohms. Tem uma ressonância perto de 3 ohms reativo aqui, dá um pouquinho mais para baixo da zero, então 14,180 devia estar cruzando a ressonância dela. Um ganho de 7,3, 7,4 dB e uma relação frente e costas da ordem de 16 dB. Essa antena que nós tínhamos conseguido. O que eu fiz? Mantive mais ou menos o comprimento do boom, o comprimento do elemento de sustentação em 20%. E fui mexendo na posição do dipolo aí no meio.
Conforme você mexe na posição do dipolo, não vou mostrar todas as medições. Fui brincando no simulador, põe um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, tal. Conforme você mexe, aproxima ele mais do diretor ou aproxima ele mais do refletor, ele muda de sintonia, muda um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, fica um pouco capacitivo, um pouco indutivo, às vezes cai na ressonância. Então eu procurei na frequência central de 14.200 ajustar uma posição do dipolo, mantendo o comprimento da antena igual ao anterior, tá? E fazendo pequenos ajustes no comprimento, alguns retoques no comprimento do dipolo, para acertar a ressonância, justamente porque enquanto eu mexia para frente e para trás, mexia a sintonia dele, ele subia ou descia a sintonia. Cheguei nessa situação. O refletor ele estava 17% afastado para trás, 17% do comprimento de onda afastado para trás, eu trouxe ele mais para frente, trouxe para 14%. Então, de 3,40 metros, ele veio para 2,80 metros, ok? E o diretor, ele estava a 12%, eu pus ele mais para frente. Na verdade, o que eu fiz foi mexer o dipolo no meio. Porque se você somar os dois afastamentos, antes nós tínhamos 20% de comprimento de onda e agora tem 19%. Eu mexi 1% só o comprimento do elemento de sustentação do boom. O que eu fiz foi mexer o dipolo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para achar um ponto de impedância melhor. Justamente por causa dos acoplamentos que existem do diretor e do refletor sobre o dipolo. Conforme você mexe a posição do dipolo em relação aos dois, um está mais curto que ele, o outro está mais comprido do que ele, um está capacitivo, o outro está indutivo. Então, o refletor que está comprido, ele oferece uma reatância indutiva sobre o dipolo. Se eu aproximo o dipolo dele, ele vai carregar para baixo a sintonia. Se eu aproximar do diretor, o diretor ele é mais curto que o dipolo, então ele tem uma reatância capacitiva. É como se eu estivesse acoplando um capacitor sobre o dipolo, quando eu aproximo o dipolo dele. Então, eu vou brincando nessa posição, para frente e para trás, a parte real da impedância, a parte resistiva, vai mexendo, eu vou tentando chegar com ela mais próximo de 50 ohms, que é a impedância do cabo, e ajusto o comprimento do dipolo para ressintonizar o dipolo. Aí está, olha que beleza que nós conseguimos. Feitas essas brincadeiras, né, nós conseguimos 50 ohms na frequência central, 50,02, está perfeito, praticamente sem reatância nenhuma, um pouquinho de reatância capacitiva, quer dizer, numa frequência um pouquinho mais alta de 14.200, 14.205, talvez seja a ressonância precisa, tá? O ganho caiu, foi para 6,9, era 7,4, caiu para 6,9. E a relação frente e costas era da ordem de 16, 17 dBs, caiu para 13 dBs. Aquilo que eu falei, no free lunch, não tem almoço de graça. Quer ajustar a impedância? Ok, vai perder em algum lugar, vai perder no ganho, vai perder na relação frente e costa, mas continua muito bom, 7 dBs, é aquilo que eu falei. Uma antena de 3 elementos e que tem 7 mais ou menos meio dB de ganho. Acabou. Pode pegar qualquer marca que for, pode pegar um modelo, não porque aquele desenvolvido na Indonésia, cara, não é. Vai ser 7 mais ou menos meio dB. A relação frente e costas, mas não estou muito preocupado com a relação frente e costas, porque dificilmente eu tenho que dar conta de alguém que está me atrapalhando pelas costas na frequência que eu estou trabalhando. Muda de frequência. Bom, olha só os gráficos dessa antena ajustada, que belezinha. A ressonância aconteceu exatamente no meio da fase. A ressonância está aqui, ó, essa aqui é a fase. É a parte reativa da impedância. Ela está dando zero exatamente em 14.200. Essa é a frequência de ressonância. Para não dizer que é 14.200, o simulador diz para mim que é 14.208, ok?
ficou um pouquinho acima. Só que para tirar essa diferença agora, ó, é na lima, não tem mais como ajustar comprimento do dipolo. Agora tem que tirar no bombril ali a ponta da antena para fazer lá, cravar em cima. Isso não vai importar em absolutamente nada. E a impedância cruzou os 50 ohms exatamente nesse ponto também. Antena, como a gente costuma dizer, by the book, antena de livro, padrão. A curva de taxa de onda estacionária ficou também muito boa. Ela está me dando abaixo de 1,5 para 1, meio MHz, 506 kHz. Abaixo de 2 por 1, quase 1 MHz. Então, hoje, aqui a gente pode dizer que, se você considerar que aqui a pontinha da faixa 14.400 a gente quase não usa, eu estou abaixo de 1,5 por 1 na faixa toda de 20 metros. A antena ficou realmente muito bem sintonizada. Então, essa é a primeira forma de fazer o ajuste, o matching de impedância da antena, numa IAG. Eu defini, fiz o ajuste, achei qual é o comprimento do boom ótimo, para dar o ganho, a máxima relação frente e costas. Eu sei que eu vou perder um pouco, mas daí eu brinco com o dipolo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para fazer ele subir de impedância, descer de impedância e tal, e acho os 50 ohms só mexendo na posição do dipolo. O que eu ganho com isso? Simplicidade. Dipolo, cabo de 50 ohms direto no meio do dipolo, acabou. Simplicidade, durabilidade ao longo do tempo. O exemplo que eu dei mostra isso. Existem outras formas, claro. Existem os acoplamentos feitos com acoplamento Delta Match e Gamma Match. O que a gente mais conhece é o Gamma Match, acoplamento Gamma. Mas o Gamma é metade do Delta. Se você entendeu o Delta, você entendeu o Gamma, ok? São letras gregas, acho que é grega, né? Delta e Gamma. Mas eles têm a ver com o desenho. O delta parece um delta mesmo, um triângulo invertido. E o gama parece uma letra gama, que é um L deitado. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona a teoria disso? Se você pegar o dipolo, mas estamos fazendo com a IAG. Mas nós estamos alimentando a IAG com o dipolo. O elemento radiante é um dipolo. O dipolo é de meia onda, tem 1/4 de onda para cada lado e a alimentação é central. A distribuição de corrente é desse tipo aqui, tá? Ela é zero nas pontas obrigatoriamente, porque não tem condutor além da ponta da antena e, portanto, não pode haver corrente circulando aqui no extremo da antena. A corrente tem que ser zero, não tem jeito, tá? Em contrapartida, a tensão no meio do dipolo, bem no ponto central do dipolo, a tensão é zero. E nas pontas é máxima, não é infinita, é máxima. Tem uma tensão máxima e uma corrente zero. No meio, tensão zero e uma corrente máxima. O tamanho dessa tensão e o tamanho dessa corrente vão depender da impedância do dipolo. Relação entre tensão e corrente, lei de Ohm, é a impedância. Tem duas figurinhas aqui opostas, né? Essa alternância da distribuição de tensão e corrente acontece na frequência que você está trabalhando. Então, o dipolo fica que nem uma corda do violão, né, para a distribuição de corrente, variando entre o pico máximo e o pico máximo negativo, o pico máximo positivo e o pico máximo negativo, como se fosse uma corda de violão, oscilando, no nosso caso, em 14.2 MHz, 14.200.000 vezes por segundo. A tensão também, as pontas ficam oscilando nessa frequência, na mesma frequência, tá? E a distribuição de corrente gera o campo magnético em torno do dipolo e a distribuição de tensão gera o campo elétrico ao longo do dipolo. Como eu estou gerando campo magnético pela corrente e campo elétrico pela diferença de tensão, eu estou, na verdade, gerando um campo eletromagnético, onda eletromagnética sendo gerada pela antena
que é o que eu estou querendo fazer, transmitir uma onda eletromagnética. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: lei de Ohm, hein? Vocês já aprenderam. Lei de Ohm é resistência ou impedância é tensão dividido pela corrente, ok? Se eu pegar aqui no centro do dipolo, 0, 0, a tensão é 0, dividir pela corrente IAC, corrente máxima, 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então a impedância bem no centro do dipolo é 0 ohms, é um curto-circuito, é 0 ohms, tá? E nas pontas, a impedância é a tensão, que é a tensão máxima, é mais VAC ou menos VAC, a tensão máxima que eu tenho, que é a função da potência, dividido pela corrente, mas a corrente é 0. Qualquer coisa dividida por 0 vai para infinito. Então a impedância ao longo do dipolo, ela varia de 0 ohms, bem no meio do dipolo, até uma impedância estupidamente alta, tendendo ao infinito nas pontas. Ok? Por isso que as antenas, elas são muito sensíveis nas pontas. A impedância é muito alta. Qualquer coisa que se aproxima da ponta da antena, ela muda a impedância, muda a ressonância, muda tudo. Agora, se você chegar no meio dela, você pode mexer lá que não vai acontecer quase nada, ou nada. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, que ao longo do dipolo eu posso encontrar qualquer impedância, desde 0 até infinito. Depende de como eu me conectar a esse dipolo, em que posição do dipolo eu me conectar. Quanto mais próximo do centro eu me conectar, mais próximo de 0 eu estou chegando. Quanto mais próximo das pontas, mais próximo de uma impedância estupidamente alta, ok? Então eu tenho ali uma faixa para poder brincar, para poder trabalhar, ok? Exatamente o que eu acabei de colocar aqui, né? A impedância, que é a tensão dividida pela corrente, é 0 no centro e infinito nas extremidades, ou tendendo a infinito. Infinito não existe, né? Então, tendendo a infinito. Olha o acoplador delta, então. O acoplador delta, você chega, em vez de alimentar o dipolo bem no meio, ou ali com abertura pequena, né, que a gente costuma usar, 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros ali no meio do dipolo, eu abro um delta, 2 varietinhas assim, e vou pegar um ponto de alimentação no dipolo afastado do centro. Aí eu vou pegar uma impedância mais alta. No nosso caso, eu estava alimentando no meio dipolo, estava conseguindo uma impedância de 36 ohms. E se eu colocar um delta, eu posso achar um ponto de 50 ohms um pouco mais fora do centro do dipolo. Então, nesse caso do acoplador delta, a gente usa o dipolo fechado aqui no meio, ó. Ele não tem aquela abertura, né, do dipolo, porque eu vou alimentar ele mais para fora, vou fazer uma alimentação em delta. Faço um ajuste ali, parafuso, braçadeira, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, vou medindo a taxa de onda estacionária. Opa, achei um lugar aqui bacana, casei a impedância. Vocês vejam que acrescentei complexidade ao processo de alimentação da antena. Primeiro porque o acoplador delta, ele se preza para a gente entrar com linhas balanceadas, porque ele é um acoplador balanceado, simétrico, né? Então ele serve para linhas balanceadas, que não é necessariamente o nosso caso, mas serve. Você vai ter que pôr um balão aí em algum lugar para desbalancear essa linha e entrar num cabo coaxial em algum ponto. Agora, já que é assim, eu posso pegar metade do delta e fazer um acoplamento gama, que é o gamma match. Então, ele se preza, como o gamma match é um acoplamento desbalanceado, ele só está usando um dos lados do dipolo, né, do centro para um dos lados. Ele se preza então para a alimentação com cabos desbalanceados, com linhas desbalanceadas, como é o cabo coaxial. Legal. Então, eu vou fazer um meio delta, que é o gama, e vou pegar uma impedância aqui num certo ponto mais afastado, uma impedância um pouco mais alta, para fazer o casamento de impedância. Só que esse toco de elemento que eu adicionei aqui, de comprimento L', afastado
H do elemento principal com um diâmetro D, ele cria uma indutância adicional. Então, é necessário acoplar uma capacitância em série, no caso um capacitor variável, porque eu preciso fazer ajuste, para compensar essa indutância que está indo buscar um outro ponto de alimentação mais para frente. Aqui tem um desenho um pouco melhor, um pouco mais construtivo de como a gente faz, né? O que a gente faz? Um tubo de alumínio, uma abraçadeira aqui para fazer o curto-circuito, né? Vai conectar em cima do elemento dipolo e em cima do elemento do gamma match com um parafuso para parafusar e deixar bem preso, né? E aqui o conector, o SO239, é o nosso conector de UHF que a gente conhece. A gente coloca ele numa flange, né? No boom da antena, prende ele ali no boom da antena e coloca, imagina se pega o cabo grosso, o RG213, que é o cabo mais grosso, tira fora a capa, tira fora a malha, vai sobrar só o elemento central, né? O condutor central com o isolante dele. Corta um pedaço desse e coloca por dentro do tubo de alumínio. Vai acontecer então que esse trecho que o tubo de alumínio sobrepõe aqui o elemento central do cabo coaxial, que agora foi separado, ele forma um capacitor. Esse capacitor aqui. Então, em vez de eu ter que colocar um capacitor variável, pôr uma caixinha à prova d'água, não sei o que, aquela coisa toda, tem gente que faz assim, a gente faz o capacitor usando o elemento central do cabo coaxial e o tubo de alumínio em volta. Perfeito, funciona muito bem. E daí você tem dois elementos de ajuste. Você pode correr essa abraçadeira para a esquerda e para a direita para encontrar uma impedância boa. E você pode correr esse tubo dentro da abraçadeira, fixa a abraçadeira aqui, e o tubo vai para dentro ou para fora, aumentando ou diminuindo a capacitância. Então, com um medidor de antena, um VNA, um medidor de antena, você consegue ajustar a antena direitinho usando o gamma match. Em relação àquilo que eu falei, né? A nossa antena ajustada aqui, vamos dizer assim, no feijão, ajusta aqui, ajusta ali, opa, cheguei nos 50 ohms, maravilha. Complexidade no ponto de alimentação, zero. Eu vou chegar lá com o cabo coaxial e pronto. Esse é o melhor dos mundos. Vamos usar o delta? Vamos usar o delta. Eu preciso então fazer o delta, achar a posição, fixar o ponto de alimentação, trazer com linha balanceada em uma impedância mais alta, tipicamente 200 ohms, colocar um balão 4:1 e daí passar para um coaxial de 50 ohms e descer. Complicou. Ou eu posso usar o gamma match. Complicou, né? Então, existem várias técnicas, dependendo do que você quer fazer, enfim, da facilidade mecânica e tal, você pode utilizar uma técnica ou outra. Existem outras técnicas, por exemplo, esse acoplamento por stub, ou toco em curto-circuito. O que a gente faz nesse caso? Eu ajusto a antena, o comprimento dela e tal, para encontrar uma parte real da impedância, parte resistiva da impedância de 50 ohms. Daí vai sobrar uma parte reativa, está fora de frequência. Uma parte reativa capacitiva, uma parte reativa indutiva, não interessa. Aí eu coloco essa linha. Essa aqui é uma linha de transmissão em curto-circuito, ligando em cima do dipolo. Esta linha, com esse comprimento, com esse espaçamento, com esse diâmetro de elemento aqui, essa situação, ela gera uma reatância oposta. Okay? Então, se o dipolo deu 50 ohms mais J32, uma parte reativa e indutiva, eu calculo uma linha que dê menos J32, dê a mesma reatância, só que oposta, capacitiva.
e coloco em paralelo aqui. Acabei com a reatância. Já estava 50 ohms, mais alguma coisa. Acabei com esse mais alguma coisa. Esse já não é tão trivial para fazer, carece de um pouco mais de ajuste, e para isso a gente vai precisar da carta de Smith. Essa carta de Smith vocês encontram em alguns equipamentos de medição, que é o diagrama polar. Em Vector Network Analyzer, por exemplo, tem um diagrama polar para você encontrar a impedância da tal e coisa. Então, esse daqui nós tratamos depois. Nós vamos ter um vídeo sobre o uso da carta de Smith. É uma ferramenta espetacular para a gente trabalhar. Muito legal. Tanto para linhas de transmissão, para antenas, como para circuitos de RF. Fazer o casamento de impedância, por exemplo, de um transistor, você quer fazer lá um amplificador de potência, você precisa fazer o casamento de entrada do transistor, casamento de saída. Carta de Smith. Carta de Smith resolve tudo. Então, nós vamos pular aqui e vamos trabalhar com, talvez, primeiro com as outras antenas, vamos passar pela log periódica agora. E depois a gente volta na carta de Smith, porque ela se aplica a todas as antenas, todas as linhas de transmissão, todos os circuitos de RF. A gente pode brincar com a carta de Smith. Então acho que cabe um capítulo específico sobre a carta de Smith, a gente vê depois, que é como a gente faria esse cálculo. Ok? Então, nós concluímos aqui a antena YAG. Você pode fazer sua YAG. Nós já chegamos a essa conclusão de que, lá atrás, né, que não adianta se ficar colocando elementos à frente da diretores de... Refletor é um só. Não adianta pôr 2 refletores. Não vai melhorar nada, tá? Refletor é um só. Os diretores você pode ir acrescentando. O acréscimo do primeiro diretor dá um ganho bom, como deu agora, quase 3 dB, né? Eu acho que saímos de 4 alguma coisa para 7, né? Da YAG de 2 elementos para de 3 elementos. Agora, põe o segundo diretor, aí vai dar 1 dBzinho e pouco. Põe o terceiro diretor, vai para uma antena de 5 elementos, vai dar menos de 1 dB de ganho. Então, o acréscimo de novos diretores não produz ganho proporcional ao número de diretores. Então, é bastante razoável você fazer YAGs até 5 elementos. Conforme sobe a frequência, você pode colocar um pouco mais, porque daí as antenas ficam menores, né? Usa menos alumínio, menos peso, daí para 7 elementos. E eu tenho aqui 2 YAGs de 10 elementos. Não faria isso de novo. Fiz aqui porque elas foram objeto de uma aula que eu estava dando para uns alunos de como fazer antena, como casar a impedância, como fasear as 2 antenas e tal. Então, exageramos 2 YAGs de 10 elementos e eu acabei ficando com elas na torre, já faz aí 15 anos que elas estão lá em cima. Elas ficam muito estreitas. Então, o jogo do rotor é suficiente para o sinal ficar oscilando. Tem ganho? Tem, 14 dBi. Dá um ganho de 14 dBi, mas não é proporcional ao tamanho dela. Mas ok, quando você está com uma frequência mais alta em VHF ou HF, colocar mais elementos na antena vale a pena. Aqui eu vou mostrar para vocês, vamos ver se dá para vocês verem aqui. Está aqui no teto, porque ali ó, essa é uma Cross YAG, é uma YAG de 1, 2, 3 elementos, uma YAG de 3 elementos para VHF. Só que em UHF, no mesmo comprimento de boom, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é uma antena Cross YAG para operar satélite. Eu já brinquei com ela na mão para ver se funcionava, funcionou. E já faz alguns anos que ela está aí esperando, né, um sistema de posicionamento e rastreamento de satélite automático, para não ter que ficar caçando satélite na mão. Mas você vê, uma antena, ela é 3 elementos em V, em 144, e é 7 elementos em UHF, e a antena ficou do mesmo tamanho. Então, conforme sobe a antena, você pode exagerar nos elementos aí, que não custa nada. Mas não vai te dar um super ganho na antena, não. Vai aumentar o ganho, mas não vai dar aquele ganho. Sempre proporcional ao comprimento do elemento de sustentação, do boom. Ok?
Então, próximo capítulo, vamos brincar um pouquinho de log periódico. Não tem almoço de graça. Você vai ganhar em faixa, vai perder em ganho, um pouquinho em relação frente e costas. Depois a gente explica. Não percam o próximo capítulo. Até lá.